Bom dia, passando aqui hoje para fazer um vídeo resumindo sobre o assunto do último vídeo que eu fiz, né? A pedofilia. Teve algumas coisas que não ficaram assim bem enfatizadas assim, que é o caso da causa. A causa. Essa causa eu já disse no outro vídeo, mas eu vou prolongar mais sobre esse assunto. A causa é genética, a princípio, né? A princípio, o marcador genético é o mais certo. Porque, na verdade, né, nós descendemos de duas marcações genéticas, né? A marcação do nosso pai e da nossa mãe. E aí, nessas famílias, dessas famílias vem a carga genética. Mas, na verdade, essa carga genética, ela não define quem iremos ser, mas ela influencia bastante, muito mesmo. Por quê? Assim, não define no sentido de necessariamente não teremos que desenvolver tais transtornos, né? Vai depender muito dos hábitos, vai depender das causas socioeconômicas, né? As causas ambientais, a forma como fomos educados, a forma como fomos tratados, né? Que é uma das coisas mais importantes, porque traumas e estresses, né? No ciclo vital de um ser humano, né, que é aquele ciclo que vai da infância até a fase adulta, aquele ciclo por qual todo ser humano passa, esse ciclo ele tem assim uma influência muito grande. Aí tem os hábitos, né, tem tudo, até a forma da pessoa se alimentar, né, até os nutrientes que a pessoa ingere, né. Então, existem nossos neurotransmissores que, algumas vezes desequilibrados, eles provocam, né, os sintomas dos transtornos. Estou falando disso para dizer que também a causa da pedofilia, uma das causas também é esse ciclo socioambiental, essa forma como a pessoa foi tratada, o estresse, o tipo de trauma que as pessoas têm na infância, quer dizer, tudo isso é um somatório, né, de causas que ainda não estão bem definidas assim para dizer exatamente essa causa. Não, ainda está em estudo, é uma coisa muito complexa, porque ela é do sentimento, porque fica muito difícil para uma pessoa leiga você chegar e dizer, não, a pedofilia não é crime. Realmente, a pedofilia não é crime porque a pessoa não tem culpa de sentir um desejo que não é aceito pela sociedade, né? Pela razão mesmo, pelo senso, a lucidez, né? Digamos assim, uma lucidez do ser humano. É uma coisa que não é aceita. Mas a pessoa não tem culpa de sentir. Então, só vai ser crime se a pessoa sentir e praticar. Praticar a pedofilia, aí é crime. É crime e já tem lei, tudo que eu falei, assim, de enquadrar, né, a pessoa no cadastro de pedófilos, né, como criminoso. Eu até falei da lei no outro vídeo. Então, é isso. Era para dizer sobre isso e para dizer que devemos ter cuidado. Às vezes, esse trabalho que eu estou fazendo, eu considero ele útil no sentido de informar, porque nem todo mundo estuda a área da mente, nem todo mundo se interessa. Muita gente acha complicado e, na verdade, é. Mas, assim, eu gosto de estudar isso aí, não sei se é porque desde a infância eu tive contato com esses transtornos, né? Com familiares convivendo junto comigo, com um grau muito grave de esquizofrenia, né?
e outros transtornos mais que existem, mas a gente só vai descobrir quando a gente vai pesquisar e vai estudar por quê. Porque existem transtornos que a pessoa tem uma vida aparentemente normal. Ela não demonstra, a não ser quando está em crise, a não ser quando é sintomas muito significativos que a pessoa demonstra. Mas muitas pessoas convivem no nosso meio e têm transtornos mentais. Por exemplo, esse caso que abalou o Brasil agora, né, do caso Larissa e Manoela. Como é bom a pessoa ficar prestando atenção. Aquele rapaz, lógico que ele tem um transtorno. Claro, só que é crime. É como a pedofilia. O pedófilo, ele sente aquele desejo, se ele não praticar, não é crime, né? Mas é crime se ele praticar. E ele tem aquele desejo que é uma desordem mental, né? Não é uma coisa saudável. Mas ele convive com você normalmente. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada em outros sentidos, mas que tem isso que necessariamente ele não demonstra. Ele só demonstra quando ele não controla. Aí todo mundo passa a perceber, porque ele tem um comportamento estranho, embora seja uma pessoa que case, mas muitas vezes eles se contêm de casar, eles não querem casar, eles podem ter uma vida aparentemente normal, mas temos que combinar que não é uma vida normal você ter um desejo maior, seu desejo sexual maior, ser por uma criança que tenha de 11 anos a menos, entendeu? Ele pode ter desejo por outra pessoa, mas é uma coisa para ele insignificante. O que significa mais para ele, o que satisfaz é aquela criança, né, que por qual, né, ele sente, geralmente sente desejo por todas. Mas a criança que está próxima a ele, que ele deseja muito, é muito difícil se controlar. E ele controla como? Como eu falei, com princípio moral muito forte, ética, espiritualidade, uma pessoa lúcida, e vai fazer o tratamento. Porque sem o tratamento não tem lucidez que segure ele. Entendeu? Então ele tem que fazer o tratamento. É isso que eu gostaria de falar, que a gente deve, no nosso meio, existe muito transtorno mental. Isso aí já é uma coisa inerente ao homem. Poucas pessoas não têm. Todo mundo tem algum problema, só que é uma coisa que não atrapalha a vida, é uma coisa que não tem sérios sintomas, como toque. Tem muita gente que tem toque. E no outro vídeo eu vou falar ainda sobre toque. Muita gente tem toque e muita gente não sabe que aquilo é uma doença. Entendeu? Eu tenho toque leve, que não atrapalha a minha vida. Quase todo mundo tem toque. Então, tenham um bom dia. Eu espero ter cumprido o meu objetivo, que é informar.